E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício que trata do tema velocidade média. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um avião a jato voa para o norte, de Brasília até Belém, a 1.630 km de distância, levando 2 horas e 10 minutos nesse percurso. De lá segue para o oeste, chegando a Manaus, distante 1.290 km de Belém, após 1 hora e 50 minutos de voo. Observe o quadro. Item A. Qual é o vetor deslocamento total do avião? Item B. Qual é o vetor velocidade média no trajeto Brasília-Belém? E item C. Qual é o vetor velocidade média no trajeto Brasília-Manaus? Muito bem. Para resolver o item A, para calcular o deslocamento sofrido pelo avião, considerando todo o trajeto, em outras palavras, considerando o trajeto Brasília-Manaus, eu vou recorrer ao Teorema de Pitágoras. Observe o quadro. Perceba que nós temos 2 catetos. Um deles mede 1.630 km e o outro mede 1.290 km. O ângulo reto fica garantido pelo fato de que, inicialmente, o avião está voando na direção norte-sul. Posteriormente, ele passa a voar na direção leste-oeste. Com isso, o ângulo reto fica garantido. Muito bem? Agora observe o seguinte. O deslocamento sofrido pelo avião, considerando todo o trajeto, eu reforço, Brasília-Manaus, é um vetor que liga o início diretamente ao fim do movimento, conforme ilustrado no quadro. Note que a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo nos fornece o módulo do deslocamento sofrido pelo avião. É por isso que eu vou recorrer ao Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. O módulo do deslocamento sofrido pelo avião ao quadrado é igual a 1.630 km ao quadrado mais 1.290 km ao quadrado. Efetuando os cálculos e extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar um módulo aproximadamente igual a 2.080 km. Muito bem? Observe o resultado obtido. Para caracterizar esse vetor completamente, eu vou em busca agora do ângulo θ. Para obtê-lo, eu vou calcular inicialmente a tangente de θ. A tangente de θ é dada pela razão da medida do cateto oposto, 1.290 km, sobre a medida do cateto adjacente, 1.630 km. Efetuando os cálculos, você vai encontrar o seguinte resultado, aproximadamente 0,79. Esse resultado nos fornece um ângulo θ aproximadamente igual a 38,4 graus. Com isso, o vetor ΔR fica plenamente caracterizado. Eu conheço a sua intensidade, 2.080 km, e agora eu sei que ele possui essa direção e sentido, formando um ângulo θ de 38,4 graus com a direção norte e sul. Muito bem? Vamos agora ao item B. Nós vamos inicialmente calcular o módulo da velocidade média do avião no trajeto Brasília-Belém. Perceba agora o seguinte. O deslocamento sofrido pelo avião no trajeto Brasília-Belém, o módulo desse deslocamento coincide com a distância total percorrida, de 1.630 km. Portanto, esse cálculo fica facilitado. Então vamos lá. Item B, o módulo da velocidade média do avião no trajeto Brasília-Belém é igual ao módulo do deslocamento sofrido pelo avião nesse mesmo trajeto sobre o intervalo de tempo que leva o movimento. Muito bem? Observando a figura, vemos que o módulo desse deslocamento é justamente 1.630 km sobre 2 horas e 10 minutos. Então aqui nós temos 2 horas mais
1/6 de hora. Efetuando os cálculos aqui no denominador, você vai encontrar 13/6. Muito bem? A partir dos cálculos, o módulo da velocidade média do avião no trajeto Brasília-Belém é aproximadamente igual a 752 km por hora. Para caracterizar esse vetor completamente, já conhecendo o seu módulo, basta observar que ele está orientado na direção norte-sul e no sentido de sul para norte. Muito bem? Vamos agora ao item C. Vamos começar calculando o módulo da velocidade média do avião no trajeto Brasília-Manaus, assim como eu fiz para o item B. Então vamos lá. O módulo da velocidade média do avião no trajeto Brasília-Manaus, em outras palavras, considerando todo o trajeto, é igual ao módulo do deslocamento sofrido pelo avião no trajeto Brasília-Manaus sobre o intervalo de tempo decorrido aí do movimento. Muito bem? Perceba que o módulo desse deslocamento já foi calculado no item A. Ele vale aproximadamente 2.080 km. Agora, nós vamos dividir pelo intervalo de tempo de todo o movimento, considerando o movimento de Brasília até Belém e de Belém até Manaus. Fazendo a soma, nós vamos encontrar 4 horas. Perceba que nós temos aqui 2 horas mais 1 hora, 3 horas. 50 minutos mais 10 minutos, mais 1 hora, totalizando 4 horas. Muito bem? Efetuando os cálculos, você vai encontrar um valor aproximadamente igual a 520 km por hora. Muito bem? Para caracterizar esse vetor completamente, basta recordar que o vetor velocidade média tem a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Consequentemente, o vetor velocidade média está orientado nessa direção e sentido, formando o mesmo ângulo θ de 38,4 graus com a direção norte-sul. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.